Mas, pastor, então quer dizer que não precisa fazer voto, não precisa fazer oferta? Deve, mas não como uma barganha. Não por uma barganha, não por uma negociação. Porque se você faz uma barganha com Deus e não é a vontade de Deus, aí você vai reclamar. Poxa, eu paguei lá R$500 e não recebi nada. Por quê? Porque você fez uma barganha. Um voto é uma promessa de ser fiel com Deus. O voto é uma promessa de ser fiel com Deus. É uma forma de honrar a Deus. Não é uma forma de você, eu vou dar aqui, igual eu vi um pastor aí, ó. Um pastor aí grande, tá? Pastor grande. Falando, né? Faz até com a mãozinha assim, ó. Falando o seguinte: quando você dá, eu tô imitando o pastor, né? Tô imitando o camarada. Quando você dá, Deus é obrigado a te abençoar. Onde é que já se viu isso, irmão? Onde é que você viu Deus obrigado a abençoar? A bênção de Deus não é uma obrigação de Deus, é um resultado da sua adoração a Ele. As bênçãos de Deus são resultados da sua servidão, da sua adoração, e não do tanto de dinheiro que você pagou. Porque se você paga, aí já não é bênção, é uma troca. Então eu não devo dar oferta, dar dízimo? Claro, você deve sim. Você deve sim, porque é uma forma de adorar e servir a Deus com as nossas primícias, como dizem Provérbios. Honre a Deus com suas riquezas. Algumas Bíblias diz com suas fazendas, com as suas primícias. Honrar a Deus, isso que eu quero dizer. Quando você dá dízimo, oferta, voto, você está honrando a Deus. E Deus faz o quê? Honra você de volta. Agora, quando você paga por uma oração, quando você paga para uma bênção, aí você pode não receber e sair decepcionado. Porque muitos oram e poucos não. Mas ainda hoje, você vai descobrir, até o fim desta mensagem, o mistério da oração. Outra coisa. A nossa tragédia hoje, o nosso erro hoje, não é porque Deus não responde oração. Deus responde a oração do justo. Escute, o problema hoje não é que Deus não está respondendo a sua oração. Eu vou repetir para ficar bem gravado na sua mente. O problema hoje não é que Deus não responde a sua oração. O problema hoje não é que Deus não responde a oração. Sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que o povo não ora. Esse é o problema. Deus responde, como sempre respondeu. Aí você fala, mas pastor, eu estou orando. Peraí, você está orando direito? Você está orando na vontade? Você conhece o mistério da oração? Esse é o problema, aí está o problema. Então descubra hoje o mistério da oração, para você orar e obter resultados, em nome de Jesus. A oração é o maior poder da terra. A oração é a chave dos tesouros de Deus. A oração é a única coisa que o diabo não sabe fazer. A oração é a única coisa que o diabo não pode fazer. Um homem que ora, uma mulher que ora, ele não tem nada a temer. Ele não tem medo de nada, pois a Bíblia diz, nós lemos aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, que quando os discípulos apóstolos oraram, o lugar mexeu, tremeu, e aquele lugar foi cheio do Espírito Santo, e eles pregavam com ousadia, isso quer dizer sem medo. Com ousadia, sem medo.
O homem e mulher que ora, ele não tem medo da pandemia, da epidemia, não tem medo do coronga, não tem medo do zika, não tem medo do sei de que lá mais, ele não tem medo da besta, ele não tem medo do governo negativo, da esquerda, do sei lá do que lá mais, ele não tem medo de nada, porque ele é um homem de oração. Os homens de oração, como profetas, não tiveram medo dos reis, dos governantes, dos governadores, dos imperadores. Esther não teve medo do rei, que era proibido Esther entrar na presença do rei, era proibido elas entrar no palácio do rei, mas o que ela fez? 3 dias de oração e jejum, e entrou e quebrou o protocolo e saiu vencedora, porque orou e jejuou. Quem ora e jejua não tem medo. Esther, 3 dias de oração e jejum, não teve medo do que poderia acontecer com ela, tanto que ela disse para o seu tio: eu vou entrar lá, mas antes eu vou orar e jejuar. Pede o povo também para orar e jejuar. Eu vou entrar lá, se eu morrer, morri, se eu não morrer, sairei vitoriosa. A mulher entrou em oração, 3 dias de oração e jejum, e entrou no palácio do rei sem autorização. Se levantaram contra ela, vamos matá-la porque ela entrou na presença do rei sem autorização. Só que a oração mudou aquela sentença de morte, tanto dela e do tio dela, que também ia ser morto. Quem morreu foi o próprio inimigo, não é verdade? Amã, lembra da história? O homem que ora, a mulher que ora, ele vence todas as batalhas.